A paz do Senhor Jesus. Nós temos aqui mais uma pré-aula para a classe de jovens, lição de número 11. Quem segue a Jesus frutifica no reino de Deus. Terceiro trimestre 2022, classes de jovens, lições CPAD. Objetivos da lição: explicar a respeito da imagem da vinha e o grande vinhateiro, compreender os princípios da comunhão e saber dos impactos da comunhão. Texto principal, João 15:5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Então, nós queremos solicitar a você que não é inscrito, por gentileza, inscreva-se nesse canal, ative o sininho de notificações para você receber nossos vídeos em primeira mão. Dê o seu like, coloque aqui embaixo o seu comentário para nos ajudar a divulgar e enviar mais conteúdos para outras pessoas. Professor, veremos através desta lição que somente através de uma comunhão verdadeira com o Senhor Jesus podemos frutificar no reino de Deus. Nós fomos enxertados na videira verdadeira para servir o Senhor Jesus Cristo. Não podemos nos esquecer de que há um potencial em nós, dons, talentos e ministérios que nos foram dados para realizar a obra do Todo-Poderoso. Vivamos então para servir ao reino e produzir muitos frutos para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Então, nesta semana, professor, forneça aos seus alunos esta lição de forma copiosa. Deixe o Espírito de Deus encher a tua vida e você transmitir com graça e verdade esta lição maravilhosa. Quem segue a Jesus frutifica no reino de Deus. O texto bíblico está em João 15, de 1 a 4, diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Sem Jesus, nós não poderemos fazer nada. O que é o homem sem Deus? O homem sem Deus é como uma folha seca caída no chão. Jovem, nós precisamos de Jesus, precisamos do Espírito Santo para transmitir a palavra de Deus, para sermos testemunhas nesta terra, para brilhar, não é? Ele diz: brilha a vossa luz diante dos homens, e assim glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Nós somos sal da terra e luz do mundo, disse o Senhor Jesus. Então a salvação, ela é um processo de readequação da humanidade ao plano eterno de Deus. Todos se extraviaram, todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Em Cristo Jesus nós somos agora readmitidos ao reino. Somos agora chamados de filhos de Deus. João 1:1. A seguir, nós temos ali a palavra de Deus dizendo que no princípio era o Verbo e o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. Então ali nós, mais à frente, temos alguns versículos que nos diz assim: veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, nós cremos no Senhor Jesus Cristo e fomos recebidos agora como filhos de Deus. Fomos transformados pela palavra de Deus. A imagem da vinha, a vinha e o grande vinhateiro. O vinhateiro é o dono da vinha. Então, nós pertencemos à vinha e o vinhateiro é o Senhor Jesus. Esta é uma clássica imagem do relacionamento de Deus com o seu povo, que remonta
aos profetas do Antigo Testamento. Então, os filhos de Israel sempre foram cuidados diligentemente pelo Senhor, gerados por suas mãos de misericórdia e amor. E o que se esperava, não é? Se esperava frutos. Então, o Senhor foi à vinha e não achou fruto, não é? Agora, nós precisamos produzir frutos. Lembra do que o João Batista disse? Produzir, pois, frutos de arrependimento. Olha, bênçãos, obediência, gratidão, não é? O que esperar? Esperar gratidão, esperar obediência, porque o vinhateiro ele quer que a sua vinha produza fruto. O testemunho, não é? O testemunho tem que ser frutífero, firme. Nós temos que produzir vida. Nós temos que usufruir da bênção de Deus e produzir no reino de Deus. Cristo é a própria vida, isto é, a fonte fundamental de vida. Ele disse, vós tereis vida abundante, não é? Nós teremos vida e vida com abundância. Por fim, o pai é o sábio agricultor com autoridade tanto para podar como para cortar. Nós somos as varas que estamos na videira e a vara tem que frutificar. As varas são podadas de vez em quando para que dê mais fruto. Observe quando você poda a sua árvore frutífera. Aqui mesmo nós temos uma amoreira que sempre que nós podamos, ela realmente produz com mais abundância as amoras. Então isso é importante, que haja a poda, que haja, não é, aquele cuidado do agricultor. Assim Deus tem cuidado de nós. Então, princípios bíblicos como instrumento de poda espiritual são empregados. Então Deus nos poda, Deus nos cuida para que possamos dar mais frutos. Precisamos ganhar almas para Jesus, precisamos mais e mais ser testemunhas de Deus nessa terra, precisamos ser bênção na sociedade em que nós vivemos. Então, ter comunhão com Cristo não nos isenta de dores, apenas nos faz mais fortes para resistir a elas. Jesus está ao nosso lado a todo tempo. Deixe que o Senhor nos pode. Essa poda espiritual é importante para que possamos dar mais frutos. Deus sabe como tratar conosco, jovem. Então a função de uma vinha é produzir. A vinha tem que produzir. Nós fazemos parte da vinha do Senhor. Então temos que dar frutos nessa vinha. Cristo é a videira. Deus é o lavrador que cuida dos ramos para torná-los mais frutíferos. Os ramos são todos aqueles que se declaram seguidores de Cristo. Nós somos os ramos, as varas, os ramos que dão os frutos. Então, que o nosso fruto permaneça, que o nosso fruto ele seja fruto duradouro. Nós vamos falar um pouco sobre os princípios da comunhão. Isso é importante. Num relacionamento verdadeiro com Jesus, nós precisamos manter essa comunhão, a comunhão com o Altíssimo. Longe de Jesus, todas as nossas ações espelham apenas o pecado que reina nos corações. Distante de Jesus, nossas ações vão espelhar essas coisas que Deus não se agrada. Então, nós precisamos de Jesus, nós precisamos dessa comunhão para produzir frutos dignos de arrependimento e agradar ao nosso Deus. Precisamos ensinar as pessoas a desenvolverem um relacionamento verdadeiro com o Senhor Jesus, pois somente assim um mundo mais próximo do projeto divino poderá começar a surgir, um mundo que tenha comunhão com Deus. Você que não é evangélico ainda, procure aceitar a Cristo como Salvador, viver uma vida de santificação,
se converter ao Senhor para servir a Ele verdadeiramente e produzir também no reino de Deus, tá bom? A terrível condição de quem não permanece na comunhão é vista, e isso tem sido provado. Quem perde a comunhão entra em colapso. A falta de permanência no Senhor Jesus produz um resultado terrível e, por fim, a condenação eterna. As pessoas procuram inúmeras formas de justificar uma vida de suposta dignidade, não é? Procurando subterfúgios, boas ações, abstinências de bebidas alcoólicas, doações financeiras, doação de cestas básicas, mas isso não preenche o vazio do ser humano. O ser humano precisa de Jesus, precisa de Deus. Então, pergunte, professor, aos seus alunos o que significa ter comunhão com o Pai e estar com Cristo. Pergunte. Na sua classe, reúna aí 2 ou 3 grupos e deixe eles debaterem um pouquinho sobre comunhão. Sobre comunhão. Isso é maravilhoso, termos comunhão com Deus. Os impactos da comunhão. A comunhão com Jesus implica em adequação à palavra. Nós precisamos nos adequar à palavra de Deus. A palavra de Deus é a forma, o evangelho é a forma e nós somos a massa. E não o contrário. Muitos acham que a palavra de Deus, o evangelho, deve adequar-se à sua vida, ao seu modo de vida, seu estilo de vida, seu modo de viver. Não. Nós somos a massa que devemos nos adequar à palavra de Deus, ao evangelho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O salmista disse assim: como purificará o mancebo o seu caminho? Aí a resposta vem: observando segundo a tua palavra. Então a palavra de Deus, ela nos adequa, nos forma, nos dá forma, nos transforma, nos coloca como homens de Deus, como jovens tementes ao Senhor, jovens que produzem bem no reino de Deus. Se você está neste momento participando desta pré-aula, pense um pouco. Você precisa produzir no reino de Deus, meu jovem, você que é casado também, você que é casada, minha querida irmã, ou você, minha irmã, que é jovem, solteira ainda. Deus quer que você produza frutos dignos de arrependimento, porque nós somos novas criaturas, não é? O dono da vinha quer que a vinha produza. A vinha tem que produzir frutos. Então, ter comunhão com Cristo é isso. É produzir no reino de Deus. Ter comunhão com Cristo é viver uma vida digna, não é? De comunhão. Daqueles que são servos de Deus, são filhos de Deus. Então, alguém que não se esforça para seguir a palavra de Deus jamais será cristão. Como pode um cristão que não obedece à palavra e não desfruta desta palavra de Deus? A inerrante e infalível palavra de Deus. Então, fora de Cristo não há vida abundante. Fora de Jesus só há tristeza, só há condenação. Então, a vocação cristã, ela tem como propósito, não é, nossa ligação com Cristo, nossa comunhão com Ele. Nós somos os ramos que estão na videira. Jesus disse em João 15, eu sou a videira verdadeira, vós as varas. Sem mim, nada podereis fazer. Então, tal comunhão tem como finalidade restaurar nosso estado eterno, que foi perdido pela desobediência no Éden. Há muito potencial em cada um de nós. Há potencial em você, jovem. Há dons, talentos, e Deus quer chamar vocês para exercerem ministérios. Então, Deus nos quer para nos usar como instrumentos em suas mãos.
Louvado e engrandecido seja o seu santo nome. Então, se coloque nas mãos de Deus, Deus tem uma grande obra na sua vida. O Espírito de Deus quer te usar poderosamente, jovem. Atos 1:8 diz: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Deus quer te usar. Então você precisa produzir no reino de Deus. Quem segue a Cristo frutifica no reino de Deus. Que o Espírito de Deus te use. Que Deus possa te usar poderosamente. Tá bom, querido jovem? Meu muito obrigado pela sua atenção. Apenas estamos passando subsídios para a sua aula na escola dominical. Você, querido professor, você deve ir à sua escola dominical, jovem, frequentar a sua aula na sua igreja, tá bom? Nós vamos mais uma vez pedir que você que não é inscrito, inscreva-se nesse canal, participe de todas as nossas solicitações, nossos vídeos. Temos aqui uma série de vídeos para jovens nas classes de escola dominical. Visite nossas playlists, você vai encontrar vídeos para classe de jovens, classe de adultos, mensagens da palavra de Deus, tem acontecimentos na igreja evangélica. Deus está, nestes últimos dias, chamando jovens e também adultos, pessoas mais maduras e até idosos, para fazer a sua grande obra. Nós pertencemos à vinha do Senhor e a obra de Deus tem pressa. Nós precisamos ganhar muitas almas para Jesus, tá bom? Nós vamos agradecer a Deus orando nesse instante. Nosso muito obrigado por sua atenção. Querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pelo privilégio de estar aqui na tua presença, louvando o teu nome, exaltando o teu nome, Senhor, e te agradecendo pelo privilégio de te servir nesta terra. Senhor, nosso Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo, desde agora e para sempre. Amém. Graças a Deus. A todos, nosso muito obrigado e até o próximo vídeo.